2 Coríntios, capítulo 12, versículos do 7 ao versículo número 10. Passagem bastante conhecida, 2 Coríntios, capítulo 12, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Oremos, meus irmãos. Lança luz, Senhor, sobre a nossa mente, para que entendamos, ó Pai, a Tua palavra, e para que sejamos, por meio dela, instruídos e fortalecidos, ó Deus, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aquilo que nós realmente precisamos é diferente daquilo que nós queremos. Muitos dos nossos anseios, na verdade, eles são sonhos, alguns até, a maioria deles, né, pode ser até algo lícito, algo que não tenha nenhum mal em si, mas que não são algo, de fato, necessário para a gente. Não é uma necessidade primária. Veja, nós estamos aqui numa estrutura de culto. E se nós pensássemos assim, o que é realmente necessário para estarmos aqui cultuando a Deus? Precisaríamos desse microfone? Não. Utilizamos porque pela transmissão acaba sendo uma necessidade para a transmissão, mas no ato de, isso não nos impediria de estarmos aqui adorando a Deus. Não precisaríamos desse púlpito, não precisaríamos das cadeiras, não precisaríamos dessa estrutura física, na verdade. São coisas boas e eu não estou reclamando delas, são aparatos que nos possibilitam ter um maior conforto e uma maior propagação da palavra. Tudo muito bom. Mas veja, nós estamos num período de final de ano onde as pessoas, geralmente aquelas que recebem um 13º, ou elas vão tentar colocar as contas em dias, né? Às vezes nem dá, mas parte desses recursos que são extras, né? Que entram na nossa conta, muitas vezes o nosso investimento é naquilo que nós queremos. É um desejo nosso, alguma coisa que ficou pendente durante o ano todo e a gente estava pensando e estava na lista, né? Não tem nada não. Quando eu receber esse recurso extra, eu vou lá e adquiro, eu vou lá e compro. Eu pergunto, você conseguiu passar o ano todo sem essa coisa, sem esse bem? Prova de que não é uma coisa indispensável. É algo que nós queremos. E aquilo que nós queremos é diferente daquilo que precisamos. Talvez uma forma da gente entender o que é realmente uma necessidade é quando nós estamos num momento de escassez e vamos ao mercado, ao supermercado. Quando estamos em abundância, nós colocamos itens, né, que são bons, mas que a gente pode sobreviver sem. Mas na escassez, fica aquilo que passa no caixa e tem coisa que fica no carrinho, né? Assim, o que é que a gente separa que fica no mercado lá, que a gente nem volta para buscar tão cedo? São aquelas coisas que são importantes, sim, mas que elas não são indispensáveis, ou que são realmente dispensáveis. Na verdade é isso, são coisas dispensáveis.
O que nós precisamos é diferente daquilo que nós queremos. Nós estamos diante de uma passagem bíblica que lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 12. Paulo está enfrentando esse dilema, aquilo que ele deseja e aquilo que ele precisa. Ele pensa que aquilo que ele deseja é aquilo que ele precisa, mas é Deus que vai dizer o que realmente é necessário para o apóstolo Paulo. O que é que ele está passando aqui? Nós estamos num contexto da igreja de Corinto, onde Paulo estava tendo ali o seu apostolado colocado em xeque, porque havia alguns mestres invadindo a igreja de Corinto que vinham com visões, com alguma coisa mais mística, e diziam assim: olha, nós é que temos a verdadeira revelação. Veja Paulo não tem nenhuma novidade para passar para vocês. Ora, de fato, Paulo ele estava interessado e totalmente focado na propagação do evangelho. É por isso que ele mesmo vai dizer: ai de mim se não pregar o evangelho. O que eu quis saber entre vós foi da palavra de Deus. Era esse o intento, essa era a dedicação toda do apóstolo Paulo, mas a sua autoridade apostólica estava sendo colocada ali em descrédito. E para Paulo reaver diante da igreja de Corinto, que de fato ele tinha esse chamado apostólico, ele vai falar de algo que estava até então oculto. Ele vai falar de uma revelação que tivera há 14 anos atrás, num período muito provável que ele estivesse ali entre Tarso e a Ásia, no começo, e Arábia, melhor dizendo, entre Tarso e Arábia, no começo do seu chamado, da sua conversão. E 14 anos depois, ele vai, por uma necessidade, ele vê essa necessidade de falar à igreja de Corinto de uma experiência que ele tivera. E qual foi essa experiência? Ele foi tomado e arrebatado e teve uma visão, né? Como ele vai dizer no versículo 1 do capítulo 12, ele diz que há 14 anos conheceu um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Paulo está, na verdade, falando de si mesmo, mas com muita discrição. Na verdade, ele nunca foi propósito de Paulo falar de coisas que poderiam lhe trazer algum tipo de vanglória ou de orgulho e tornar aquele homem um presunçoso. Porque vocês bem sabem, irmãos, que Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Mas Paulo se vê aqui constrangido a falar dessa experiência. E ele fala no versículo 4 que foi ao paraíso. Ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. E ele diz: eu não vou me gloriar dessas coisas. Mas, depois de ter essa visão, parece que a lembrança que ele traz do paraíso é um espinho na carne. É uma estaca, como a tradução aqui mais precisa vai nos dizer. É uma estaca, algo que fere. E Deus colocou esse espinho, ou permitiu esse espinho sobre a vida do apóstolo Paulo, justamente para lhe livrar de orgulho, da presunção e da soberba, para que ele fosse um instrumento mais poderoso na presença de Deus e menor, cada vez menor. Assim como João Batista certa vez falou: importa que eu diminua, importa que ele cresça e que eu diminua. E é isso que o Senhor faz conosco, enquanto trabalhamos no reino de Deus, seja como um mestre na Escritura, seja como líder, ou seja no nosso trabalho, ou em qualquer área onde nós tenhamos algum tipo de destaque e que sejamos ali tentados a termos ou roubarmos alguma glória que não pertence a nós. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele sabe como nos tratar em todas as ocasiões. Sabe que nós somos tendenciosos, né, ao orgulho. O orgulho está sempre perto de nós, irmãos, sempre perto do nosso coração. Mas veja, nem tudo aquilo que queremos realmente precisamos. O que é que Paulo quer?
depois de ter recebido essa lembrança do céu, essa indigesta lembrança, ele fala da sua experiência e ele fala que foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, e aqui nós vamos ver essa ação, essa permissão do diabo em tocar na vida do apóstolo Paulo. Isso já é comum para nós se lembrarmos, por exemplo, da vida lá de Jó, onde Deus permitiu que Jó fosse ferido por Satanás. Aqui ele tem a esse mensageiro, algo presente, algo diário, que incomodava o apóstolo Paulo, e era como esbofetear, e esse esbofetear aqui é uma agressão de humilhação mesmo, era algo para humilhar o apóstolo Paulo, como se fosse um tapa na cara, a fim de que não me exalte. E ele vai chegar na presença de Deus, e ele pede uma vez ao Senhor: Senhor, afasta de mim esse espinho. Meu Deus, um homem tão importante para a história do cristianismo. Nós pensamos que os grandes homens de Deus, eles nunca deveriam ficar enfermos, né? Ronaldo Lidório, por exemplo, um grande expoente das missões no Brasil, um homem com um legado extraordinário, com um trabalho tão caro para a igreja, não só brasileira, mas da África também, quando esteve entre os concombas, um trabalho muito mais específico agora voltado para os ribeirinhos na Amazônia. Tantas tribos indígenas foram desbravadas por meio do labor do Ronaldo Lidório. Você olha para um homem dessa estirpe e diz assim: esse homem deveria ser blindado por Deus. Ele não deveria pegar sequer uma gripe, mas a história dele nos mostra que, de forma recorrente, ele foi contraído por febre, creio que febre amarela, algum tipo de febre, que ele várias vezes foi acometido dessa enfermidade, e agora, ultimamente, o Ronaldo Lidório está com um câncer e sofrendo. E você olha e diz: mas Senhor, por que está acontecendo? E nós nos deparamos muitas vezes com essas limitações, com essas privações, com essas dificuldades. E a gente pode dizer: Senhor, mas eu estou na tua presença. Mas Senhor, o que é que eu tenho feito de errado? Isso faz com que a gente, fique a refletir e pensar, e Senhor, o que está acontecendo? E muitas vezes, de fato, o sofrimento vem em decorrência de um pecado, mas nem sempre. Às vezes é como o pregador Charles Spurgeon costumava falar, que os presentes de Deus vêm do céu às vezes em envelopes negros. É negro, escuro, parece trazer algo terrível, mas vem do céu. É para o nosso bem. Veja, o que Paulo pensava ser uma necessidade para ele, é por esse motivo, é por essa razão que ele ora. E ele recebe um não de Deus. Ele recebe por uma segunda vez um outro não do Senhor. E ele ora 3 vezes e as 3 respostas são negativas. E respostas negativas tendem a nos deixar frustrados. Tem gente que entra com um pedido lá de aposentadoria no INSS. E aí o seu pedido ele é barrado. E você vai ter que voltar todo um processo. E você vai ter que dar encaminhamento novamente. E de repente uma outra resposta negativa e outra em seguida. Isso é para gente, isso é para, humanamente falando, para nos desestabilizar. Mas o que é que Paulo aprende com isso? Aquilo que ele queria não era aquilo que ele precisava. Como assim? É claro que ele precisava de saúde para pregar a palavra, para fazer as suas cansativas, longas viagens, para liderar a igreja na Caia, na Galácia, na Ásia, em todas as regiões ali
onde Paulo teve uma ação efetiva. Mas ocorre que Paulo já estava enfermo há 14 anos. Ou seja, Deus já estava sustentando Paulo. Ele revela agora por uma necessidade, mas ele já estava convivendo com essa enfermidade há 14 anos. Eu imagino, meus irmãos, que muitos queridos nossos convivem com espinhos na carne há muitos anos. E vem à igreja, e a gente ora, e a gente conversa, e convive, e prega, e trabalha no ministério, são ativos, faz isso, faz aquilo, mas eles sabem. Eles conhecem as suas dores. Eles conhecem as suas fraquezas. E talvez, alguns ainda permaneçam na presença de Deus pedindo para que o Senhor o remova. Porque, de fato, nós podemos pedir, não há nada de errado. Não há um limitador aqui de orações. Pediu 3 vezes, não recebeu, para. Não. A Bíblia diz que nós devemos insistir, devemos orar. Mas nós devemos orar com o entendimento de que, Senhor, seja feita a tua vontade. Tão necessário isso para a gente. Aquilo que Paulo pensava ser uma necessidade, não era. Ele queria, mas ele não precisava. E ele se conforma com esse não. Isso é tão forte na vida de Paulo que ele não volta a falar sobre esse assunto. Você pode virar as páginas, voltar as páginas, e você não vai ver Paulo mais falando sobre esse assunto. Como que alguém que se conformou. Não é um crente fatalista. Ah, Deus quer assim, então vai ser assim. Mas alguém que entendeu de maneira muito madura de que ele já tinha, na verdade, tudo aquilo que ele precisava. E o que é que ele precisava? Ele precisava da graça de Deus. E é isso que o texto vai nos mostrar em seguida. Porque Deus o responde finalmente. Então ele me disse, quem disse? No verso 9, o próprio Deus. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo entende. Consegue diferenciar aquilo que é uma vontade daquilo que é realmente necessário na sua vida. Certa vez chegaram para João Calvino, um pastor que importante para a época, na época da Reforma, importante ainda pelo seu legado, chegou até nós, inclusive toda a sistemática teológica nós herdamos de João Calvino. Certa vez chegaram para João Calvino e indagaram, dizendo assim, Calvino, você é pobre? Você é pobre? Porque mesmo sendo um homem tão conhecido, um homem de uma grande profundidade teológica, de um poder retórico aguçado, ele não tinha recursos. E por isso chegaram para ele e perguntaram, você é pobre? Ele disse, não, eu não sou pobre, porque eu não sinto falta de nada. Veja que pobreza, o que diferencia a pobreza da riqueza é esse entendimento, sentir falta de alguma coisa. Você pode ser um milionário, você pode ter muitos recursos dessa terra, mas enquanto você sentir falta de alguma coisa, isso mostra que você, de certa forma, é incompleto, você é pobre. No entanto, você pode não ser provido dos recursos deste mundo e viver com muito pouco, talvez nem o 13º você receba. Mas você pode dizer, eu tenho tudo o que preciso, porque eu tenho a graça de Cristo sobre minha vida. Isso de fato faz toda a diferença. Ele escutou o Senhor, a resposta de Deus foi essa, Paulo, meu filho, eu sei quais são as suas necessidades. Você tem essa vontade, sim, mas as suas necessidades são outras. Paulo, você precisa de mim.
Você precisa mais e mais e mais da minha graça. Por isso eu te dou da minha graça, Paulo. Consiga perceber, enxergar aquilo que você tem de maneira abundante. Não olhe para a escassez, mas olhe para aquilo que você tem em abundância. E você tem a minha presença. Isso foi tão confortador para Paulo, que ele passou a se gloriar nas suas próprias fraquezas, com prazer. E ele começou a olhar a sua história não como alguém que se vitimizava. E nós podemos olhar para a nossa história e tem tantas pessoas que olha, eu sou tão sofrido. Olha, eu tenho tantas marcas. Ou eu tenho tantas enfermidades. E não que seja errado nós compartilharmos isso. Mas ao compartilharmos isso, nós precisamos sempre enfatizar o quê? A graça de Deus sobre nossas vidas. Eu conversei há um tempo com uma pessoa que vivia bem, que vive bem, né? Não sente, não tem maiores necessidades. Mas quando lembra do passado, seu passado foi de pobreza muito difícil, de miséria, na verdade, não de pobreza, mas de miséria. Sofrimento familiar, família desestruturada, e ela começa a falar das suas agruras, das suas dores do passado, e ela começa a chorar, mas eu falei àquela pessoa, dizendo assim, mas lembre-se de hoje, o que Jesus fez na sua vida, que coisa gloriosa, olha o Deus sustentador, o Deus que está contigo, o Deus que te abençoou, o Deus que transformou o mal em bem, isso é olharmos a vida pelos olhos da graça. Não desconsideramos os sofrimentos. Temos marcas, temos cicatrizes, e talvez você tenha muito mais cicatrizes muito mais profundas do que qualquer um de nós aqui, qualquer outro irmão. Mas lembre-se da graça de Deus. A graça de Deus que é suficiente. Nós oramos há pouco pela irmã Arielle. A irmã Arielle é uma irmã que nós não conhecemos, mas que vive lá em Brasília. Está padecendo, sofrendo com uma enfermidade muito grave, um câncer já há alguns anos. Nós já temos orado por ela já há bastante tempo. E uma das suas últimas publicações mais recentes, é uma foto dela no Instagram, quando ela coloca a sua dosagem de morfina. E ela temia tomar morfina por causa dos efeitos colaterais. E agora, diante de uma dor tão grande, ela precisou recorrer à morfina. E ela diz, olhei para a morfina como alguém que não quer aceitar que seja assim. E meu próprio coração me respondeu dizendo, não seja ingrata. Existe algo que alivie a sua dor. E ela diz que desde então ficou refletindo em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4, que diz, pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças. E ela diz, que consolo saber que eu posso simplesmente receber essa morfina com ação de graças, louvando ao Senhor, porque ela existe e eu posso ter um pouco mais de conforto por meio dela. Tudo o que o Senhor nos dá pode ser recebido com gratidão, ao invés de desconfiança. Ele providencia o que preciso com amor. É bom, não há o que temer. Posso receber e descansar na confiança de que também contribuirá para o meu bem e tem contribuído. Meu frágil corpo tem encontrado alívio na sua providência bondosa. Meu frágil corpo tem encontrado alívio na sua providência bondosa. Aquilo que você acha que precisa, talvez seja algo importante de fato. Mas deixa eu lhe dizer, se fosse algo realmente necessário, Deus já tinha lhe dado.
É claro que há coisas que Ele pode nos dar. Mas antes dele lhe dar, e o fato não é esse, Deus dá ou não, mas o fato da graça ser suficiente para nós. O fato da graça ser suficiente para você. É o fato de pensarmos, e se Ele não me der? Sua graça, Senhor, é suficiente para mim. Por causa de Cristo Jesus, que teve a sua oração aparentemente negada lá no Getsemane, quando orou ao Senhor, dizendo: Pai, se possível for, afasta-te de mim esse cálice. Você sabe que houve silêncio dos céus. No entanto, o silêncio momentâneo de Deus foi uma resposta que viria a ser essencial para a nossa redenção. Porque o Cristo foi à cruz, padeceu, desceu aos mortos e ressuscitou. E nele, no Cristo vivo, nós recebemos toda a graça necessária para vivermos. Por quê? Porque Cristo intercede por nós. E porque nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas. Que a graça seja suficiente para você, meu irmão. Que a graça seja suficiente para nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos orar. É verdade, Deus nosso, que aquilo que nós necessitamos, nós nem entendemos muitas vezes. Por causa do nosso egoísmo, ou por causa da nossa dor, ou por causa da nossa agenda, nós tendemos a pensar que aquilo que é importante é algo necessário. Senhor, mas Tu sabes o que é necessário para nós. Temos as nossas necessidades e o Senhor sabe quais são. Temos necessidades, Senhor, do vestir, do comer, temos necessidades básicas. E o Senhor prometeu, Senhor, nos assistir naquilo que é realmente necessário. Mas nós precisamos, sobretudo, de Cristo. E o Senhor nos deu Cristo. O Senhor nos deu o Seu Filho. O Senhor nos deu a graça, Senhor. Abundante graça, presente graça, Senhor, que tem nos acompanhado. Por isso o salmista foi movido a dizer: a Tua graça é melhor do que a vida. Nem tudo o que queremos, de fato, nós precisamos. Ajuda-nos a entender isso. Nós precisamos mesmo é do Senhor. E buscando-te, Senhor, as demais coisas certamente serão acrescentadas. Ó amado, mesmo assim, Senhor, eu oro pelos irmãos que têm sofrido e que o Senhor sabe, Senhor, das suas limitações. O Senhor sabe, Senhor, se é o tempo certo do Senhor agir de maneira mais específica, removendo, Senhor, essa estaca, Senhor, dessa carne. Seja lá qual for. Seja ela qual for. No caso do teu filho Paulo, nós também não sabemos que tipo de estaca estava lhe ferindo, se era uma angústia da alma, se era uma dor física, mas o que nós sabemos é que a graça que assistiu Paulo é a graça que nos assiste hoje. Bendito Deus, que possamos andar com gratidão, não olhando para aquilo que nos falta, mas para aquilo que nos sobra. A graça de Deus que é suficiente para nós. Nós nos alegramos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção, que é a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus, o nosso poderoso e eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós e sobre a Igreja de Cristo espalhada por toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Tenhamos um bom restante de semana e que retornemos à casa do Senhor no domingo às 10 da manhã, às 18 horas, se Deus quiser. Teremos Santa Ceia no domingo. Deus abençoe. Amém. Os presentes que queiram vir, tem mais um momento de oração breve, a gente vai estar aqui orando, tá bom?